A reencarnação do Deus da Guerra. Capítulo 0, Epílogo Parte 1. Após Kratos se tornar o novo deus da guerra, passa a guiar os soldados de Esparta, liderando-os sobre várias batalhas e destruindo várias cidades. Antes de descer do Olimpo para ajudar seus guerreiros espartanos a destruir a cidade de Rhodes, Kratos é avisado por Atena sobre as consequências de seus atos. Sem escutá-la, ele salta do Olimpo para Rhodes e, ao chegar, uma águia retira parte do poder de Kratos e o deposita em uma estátua gigante, o Colosso de Rhodes. Kratos, com muita raiva e acreditando ser Atena responsável, vai em busca de derrotar o Colosso para provar para os deuses do Olimpo que ele merece ser um deus. Nisso, Zeus, num aparente gesto de generosidade, oferece a Kratos a arma que acabou com a grande guerra e derrotou os Titãs, a lâmina do Olimpo. Somente com ela, Kratos conseguiria derrotar o Colosso. Ao conseguir a espada, ele sacrifica os restos de seus poderes divinos deixando-os na arma e lança um raio no peito do Colosso, entrando pelo buraco e destruindo o Colosso por dentro. Ao ser derrotado pelo espartano, a mão do Colosso cai em cima de Kratos, enquanto o mesmo questionava os deuses se eles precisavam de maior prova que aquilo, quebrando sua armadura. Muito fraco, ele percebe que, ao depositar o que restava de seus poderes divinos na arma sagrada, havia se tornado um mortal novamente. Kratos, então é surpreendido por Zeus, que revela que foi ele quem retirou os poderes do espartano e depositou os poderes do guerreiro no Colosso, para impedir uma possível traição pela parte de Kratos. Zeus temia que Kratos tomasse seu lugar como líder do Olimpo, e o mata com a lâmina do Olimpo, dizendo que o ciclo terminaria ali. Após Zeus ir embora com a espada, mãos infernais do Hades levam o corpo de Kratos para as profundezas do submundo. O agora mortal Kratos, sendo transportado para o Hades, começa a ter alucinações de várias pessoas dizendo para ele resistir. A voz misteriosa pertence a Gaia, que diz a Kratos para se vingar dos deuses por terem traído-o, e diz que mostrará a ele o caminho para as Irmãs de Destino e que com o poder delas ele derrotaria Zeus. Gaia cura Kratos, que sobe de volta para onde Zeus o matara e, pronto para seguir, com o apoio dos Titãs, o caminho de seu destino a bordo de Pégaso, o cavalo alado. Kratos monta no Pégaso e voa em direção ao Templo das Irmãs do Destino. Na metade do caminho, Kratos é derrubado por um inimigo que voava em um grifo. Kratos recupera o equilíbrio e voa para dentro de uma caverna, a caverna de Tifão, Titã dos Ventos. Em uma das mãos de Tifão, estava acorrentado Prometeu, imortal condenado a ser consumido todos os dias por um pássaro por ter roubado o fogo do Olimpo e dado aos mortais. Prometeu pede a Kratos que o livre de seu tormento, mas ao tentar arrebentar as correntes, Prometeu fica pendurado pelo pescoço sobre o fogo do Olimpo. Kratos vai em busca de Tifão que diz não querer ajudá-lo, mas mesmo assim Kratos pula no olho de Tifão e arranca um arco mágico, o arco de Tifão. Então ele usa o arco para arrebentar a corrente que segurava Prometeu, que cai no fogo do Olimpo e finalmente morre. As cinzas de Prometeu dão a Kratos um novo poder, a ira dos Titãs. Kratos salva o Pégaso e voa novamente em direção ao Templo das Irmãs do Destino. Mas não só Kratos desejava ver as irmãs. Antes do espartano chegar ao templo, ele pousa na Ilha da Criação, e lá o espartano encontra Teseu, o guardião dos corcéis do tempo, que zomba do motivo de Kratos estar ali, mas o espartano opta por matá-lo. No caminho para o templo de Euríale, por onde precisava passar para prosseguir a jornada, encontra o próprio rei bárbaro, que explica que conseguiu mudar seu destino através das irmãs e confronta Kratos, mas este o mata e fica com seu martelo.
Um pouco à frente em sua jornada, o espartano encontra Jasão, o líder dos argonautas, que possuía o Velo de Ouro, sendo atacado por um cérbero com pele de prata. Um aliado de Jasão diz que o velo é a chave para o templo de Euríale, então Kratos mata o cérbero e retira o objeto de dentro do estômago da criatura. Também, em sua jornada, Kratos encontra Perseu, que acredita que a aparição de Kratos é um teste das Irmãs do Destino e o ataca, mas acaba morto. Também Ícaro, que na tentativa de detê-lo, se joga com Kratos em um abismo que os leva para o Tártaro. Porém o que ocorre é que Ícaro acaba perdendo suas asas para Kratos, que estabiliza-se a ponto de evitar a morte, mas acaba por se reencontrar com Atlas, a quem castigara no tormento de carregar o mundo em suas costas. Porém, agora Kratos estava com Gaia e os Titãs, e Atlas logo se lembra da poderosa arma que Zeus usou para vencê-los, por isso leva Kratos de volta à superfície e o ajuda cedendo-lhe o tremor de Atlas, uma magia mortal capaz de causar terremotos devastadores, matando facilmente seus inimigos. Depois de progredir um pouco em sua jornada, alcançando o Palácio das Irmãs, Kratos encontra um soldado que ordenou que retornasse para Esparta quando ainda em Rhodes, e descobre que Esparta fora destruída por Zeus e por isso perde as esperanças, acreditando que jamais venceria Zeus. Porém, motivado por Gaia, e com a ira dos titãs aprimorada derrota o Kraken, que surgiu após ele ressuscitar a Fênix, segue seu caminho e enfim encontra as Irmãs do Destino, e mata uma a uma. Primeiramente, surge de seu trono Láquesis, arrogante, garante que Kratos não conseguirá alterar seu destino. Após um primeiro confronto, surge Atropos, a segunda irmã, que leva o herói ao final do primeiro jogo, quando Kratos está prestes a usar a lâmina dos deuses para derrotar Ares. Em uma tentativa de destruir a espada, e assim acabar com a última chance de Kratos destruir o deus da guerra, Atropos é facilmente derrotada, e o mesmo acontece com sua irmã Láquesis. Depois de acabar com as duas primeiras irmãs, Kratos se depara com a terceira. Um monstro disforme com muitos seios e braços mortais. Dela, o espartano ganha um aviso. Se ele persistisse com suas ações, destruiria todo o existente. Kratos não dá ouvidos a Cloto, nome da terceira irmã, e acaba por eliminá-la também. Ao acabar com as três Irmãs do Destino, Kratos passa a ter poder sobre si mesmo, possibilitando que ele volte ao exato momento em que Zeus o matou para tomar-lhe a lâmina do Olimpo e iniciar um confronto mortal. O rei dos deuses fora desafiado. Após muito lutar, Zeus lança uma tempestade de raios sobre Kratos, que finge entregar-se, mas aproveitando-se de um descuido do deus, contra-golpeia brutalmente com o Velo de Ouro e prepara-se para desferir o golpe final com a sagrada espada. Nesse momento surge Atena, que para proteger seu pai lança-se entre ele e Kratos, que não pode desviar a tempo e empala Atena com a espada e assim mata mais uma divindade. Zeus, enfraquecido, foge e volta para o Olimpo, para organizar os outros deuses para a guerra contra Kratos. Antes de morrer, Atena explica que fez aquilo pois se Zeus caísse, também todo o Olimpo cairia. Também revela que o pai que Kratos nunca conhecera era Zeus e que este temia que, assim como fizera com Cronos, Kratos tomasse seu lugar no Monte Olimpo. Sua frase final é: Deus atrás de Deus irá lhe negar, Kratos. Eles irão proteger Zeus. Zeus deve viver, para que o Olimpo prevaleça. Kratos então diz: se todos no Olimpo vão negar a minha vingança, então todos no Olimpo vão morrer. Eu vivi na sombra dos deuses por muito tempo. A era dos deuses chegou ao fim.
e furioso por ter matado a única divindade pela qual nutria algum carinho e em posse da arma mais poderosa do universo, Kratos volta mais uma vez no tempo, até a Grande Guerra, e conversa com Gaia, dizendo a ela que Zeus é fraco, Ares e Atena estão mortos e que ele possui a espada, e diz que eles podem ganhar esta guerra mas não neste tempo, levando Gaia e todos os titãs para o futuro. Kratos parte com os titãs rumo ao Olimpo para pôr fim à Era dos Deuses. Enquanto isso, Zeus, depois de ter fugido da luta com Kratos, vai para o Monte Olimpo e chama alguns deuses, Poseidon, Hades, Hélio e Hermes, para uma reunião, dizendo que eles têm que esquecer suas desavenças insignificantes e se unir, para que Zeus extermine esta praga e faça o Olimpo prevalecer. No momento da reunião, o Monte Olimpo começa a tremer, e os deuses vão correndo para ver o que é, e quando olham veem os titãs escalando a montanha, liderados por Kratos que, em cima de Gaia, empunha a lâmina do Olimpo e diz: Zeus, seu filho retornou. Eu trago a destruição do Olimpo. Kratos em cima de Gaia, e os outros titãs estavam escalando o Monte Olimpo em encontro aos deuses. No topo da montanha, Zeus, Poseidon, Hades, Hermes e Hélio se preparam para a batalha. Kratos em seguida aparece fazendo seu caminho passando pelo braço direito de Gaia, quando um hipocampo aparece e começa a atacar Kratos. Depois da batalha, Poseidon aparece em sua forma aquática. Depois de enfraquecê-lo brutalmente, Kratos tira Poseidon de dentro de sua armadura aquática e começa a espancá-lo, consequentemente matando e gerando uma inundação enorme que engole o mundo em água, fazendo com que apenas pudesse se ver pequenas partes das montanhas de alto relevo que ali ficavam, inclusive o próprio Monte Olimpo. Mais tarde, Kratos e Gaia chegam ao topo do Monte Olimpo, e encontram com Zeus. Depois de uma conversa entre pai e filho, acabam sendo derrubados do Monte Olimpo por um raio dele. Após ambos serem jogados para trás, Gaia tenta se segurar ao Monte Olimpo, mas acaba fazendo com que Kratos não consiga se segurar nela. Gaia diz que não pode ajudá-lo, e explica para Kratos que se ela ajudá-lo ambos iriam cair. Ela fala que a guerra dos titãs com os deuses é mais importante que a vingança de Kratos, e que ele fora um mísero peão para essa luta. Após isso, ele cai do Monte Olimpo, enquanto Gaia continua tentando se segurar. Durante a queda, Kratos e a Blade of Olympus, lâmina do Olimpo, são separados, com Kratos caindo no rio Estige. Ele nada até a margem, mas conforme vai se aproximando da borda, as almas do submundo tiram suas forças, deixando as Atenas Blades, lâminas de Atena, completamente inutilizáveis. Emergindo do rio, Kratos encontra o espírito de Atena, que lhe dá as Blades of Exile, lâminas do exílio, em troca de sua confiança. Mais tarde, Kratos recupera a Blade of Olympus, lâmina do Olimpo, e com Atena mais uma vez para guiá-lo, sai em busca da chama do Olimpo, na qual Atena disse que era de onde os olimpianos tiravam a força deles. Emergindo do submundo, depois de matar Hades e roubar sua alma, e consequentemente liberando todas as almas que o submundo guardava, Kratos encontra Gaia, a causadora de sua queda, tentando voltar à guerra no Monte Olimpo. Com raiva por ela negar sua vingança contra Zeus, Kratos corta a mão dela fora, fazendo-a cair. Durante o caminho, Kratos elimina Hélios, o deus covarde. Ele havia dito que para Kratos conseguir o poder da chama do Olimpo, ele deveria entrar na chama. Porém, logo Kratos lembrou-se que quem apenas tocasse a chama morreria, e, com uma investida violenta, arranca a cabeça do deus ainda vivo, que em consequência de sua morte, acaba fazendo com que a lua ficasse na frente do sol, causando um eclipse permanente e envolvendo o mundo numa tempestade e escuridão eterna.
Após uma longa jornada, ele descobre que a Flame of Olympus, chama do Olimpo, estava guardando a caixa de Pandora, que continuou a existir depois do seu encontro com Ares. Seu conteúdo é dito ainda ser capaz de matar um deus. Atena explica para ele que a única maneira de extrair a Flame of Olympus, chama do Olimpo, é achar Pandora, que é a chave para extrair a chama e possibilitar que a caixa seja aberta novamente. Mas à frente ele derrota Hermes, que zombava dele chamando de lerdo, por possuir super velocidade em suas botas aladas. Ao conseguir alcançar Hermes, Kratos arranca-lhe as pernas com as lâminas do exílio, e consegue para si mesmo as botas aladas de Hermes. Com a morte do deus, libera-se uma praga que envolve todo o resto da humanidade que sobreviveu às inundações e a outras calamidades. Em seguida ele encontra seu meio-irmão, Hércules. Kratos o mata, socando-lhe a face com as Nemean cestos, punho nemeano. Seu rosto fica irreconhecível. Quando Hefesto descobre os planos de Kratos de encontrar Pandora, ele sugere que Kratos vá para o Tártaro em busca da Omphalos Stone, terra de Ónfalos, para que Hefesto pudesse criar uma arma digna de um deus da guerra. Sendo que na verdade sua intenção era matar Kratos para que ele não chegasse a encontrar Pandora, mas Kratos não sabia que em sua ida até lá, teria de encontrar com Cronos, seu avô, que está furioso por achar que Kratos havia matado Gaia, e mata-lo, sem comentar o fato de que a pedra estava dentro do próprio Titã. Depois de matar Cronos, e entregar a pedra a Hefesto, assim, Kratos recebe a Nêmesis VIP, chicote de Nêmesis, e Hefesto tenta matá-lo logo após dar a arma, numa tentativa de salvar Pandora, sua filha. Porém Kratos consegue escapar do ataque de Hefesto e acaba o matando. Kratos anda por diversos lugares, indo e voltando por vários locais, viajando pelas Chains of Balance, correntes que ligam o Monte Olimpo e o submundo, e acaba encontrando Pandora, dentro do labirinto. O labirinto foi uma construção de Dédalo. Zeus fez com que ele construísse esse labirinto para guardar Pandora lá dentro, como se fosse um objeto a ser ocultado e excluído de todo o mundo. Depois de se libertar do labirinto, junto com Pandora, Kratos desce ao submundo para quebrar as Chains of Balance e possibilitar que ele suba novamente ao Olimpo e traga o labirinto para lá. Kratos e Pandora se encontram em um salão onde está a caixa de Pandora. Lá, eles encontram Zeus. Kratos o ataca e começa a primeira parte da batalha final do jogo. Depois de Kratos derrubar Zeus, Pandora sacrifica-se para abrir a caixa de Pandora contra a vontade de Kratos, que a esta hora não queria perder Pandora, numa tentativa de reinstituir a família que ele tinha perdido. Ele abre a caixa, só para descobrir que ela estava vazia. Furioso, Kratos reencontra Zeus em um local nas proximidades, onde novamente se envolvem em uma batalha. No meio da batalha, Gaia emerge e, furiosa, diz: o reinado do Olimpo termina agora. Decide esmagar ambos, pelo fato de que ela considerava que Kratos que tinha traído os Titãs. Para evitar seu ataque, eles pulam dentro de Gaia através de um buraco perto de seu pescoço. Dentro de Gaia, Kratos e Zeus começam a batalhar, dando início à segunda parte da batalha final. Terminando com Kratos transpassando tanto Zeus quanto o coração de Gaia com a Blade of Olympus, lâmina do Olimpo, destruindo a Titã com Zeus junto. Aparentemente morto, Zeus libera seu espírito para atacar Kratos, deixando-o desarmado. O espírito de Zeus então, possuído pelo medo que corrompeu ele após a caixa de Pandora ter sido aberta pela primeira vez, tenta fazer com que o medo entre na mente de Kratos, e o jogo nos leva em uma breve viagem à mente de Kratos. Lá, ele finalmente encontra uma maneira de se redimir por suas falhas, perdoando a si mesmo por seus pecados passados, e aprende que a esperança é a sua arma mais poderosa.
Voltando a si, Kratos acorda, luta, tortura, e finalmente destrói o espírito de Zeus, matando o deus dos deuses. E assim, liberando o caos absoluto sobre todo o universo. O espírito de Atena aparece, exigindo a Kratos o poder que tirou da caixa de Pandora. Ele responde que estava vazia, o que Atena não acredita. Mas então ela explica que, quando Zeus prendeu todos os males do mundo dentro da caixa, ela temia o que poderia acontecer caso ela viesse a ser aberta, e colocou o maior poder do universo dentro da caixa, a esperança. Ela então percebe que, quando Kratos abriu a caixa ao derrotar Ares, o mal escapou e contaminou os deuses, enquanto que Kratos ficou com a esperança, o poder que Atena havia colocado dentro da caixa. Atena novamente pede a Kratos seu poder de volta, acreditando que ela saberia a melhor forma de usá-lo para reconstruir o mundo. Dizendo que iria fazer uma mensagem para todo o plano terrestre. Kratos duvida muito que a suposta mensagem que Atena daria ao mundo fosse resolver algo. Àquela altura, um eclipse eterno fazia o mundo em completa trevas, os mares estavam cobrindo tudo, as plantações mortas, todos os humanos infectados por pragas. Ao invés de devolver a esperança, Kratos tira a própria vida com a Blade of Olympus, lâmina do Olimpo, liberando a energia para toda a humanidade a usar. Enfurecida, Atena pensa que o mundo não vai saber o que fazer com a esperança, e sai do local esvaecendo aos poucos. No chão, uma poça de seu próprio sangue, Kratos ainda tem lenta respiração, e diz: se houver uma segunda chance, que os céus me conceda, me livre de todos os meus pecados.